Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o André Barbosa, sócio-diretor da Toro Investimentos, e hoje nós temos uma conversa super especial com a Bradesco Asset Management, uma das maiores gestoras do país, e a gente vai conversar com o Cristiano Piccolo, que ele é especialista de portfólio da Bradesco Asset. É uma conversa que é muito interessante, até porque nós estamos começando aqui em 2022, um ano que promete aí trazer bastante volatilidade. Então, vamos ouvir, então, um dos principais gestores do país, quais, então, que são os grandes diferenciais que a Bradesco Asset pode trazer para a sua carteira. Seja bem-vindo, então, Cristiano. Obrigado pela oportunidade, bom dia. Feliz 2022. É isso aí. Obrigado. Cristiano, para a gente começar, conta um pouquinho da sua história, né? Como é que você começou no mercado, e aí quando que você ingressou na Bradesco Asset, né? E se puder contar um pouquinho também a história da própria gestora, seria muito bacana. Legal. Eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, né? Eu comecei com consultoria de investimentos para multinacionais, para fundos de pensão, né? E depois eu entrei no mundo de asset management, né? Já faz bastante tempo. E na Bran, eu estou desde 2013. O Joaquim Levy que me contratou, né? Como especialista de portfólio. E a minha função é como se fosse de um representante da Asset, né? Meu objetivo é falar com os clientes sobre o cenário, sobre os nossos produtos, sobre estratégias, como a gente está enxergando o mercado. Então, basicamente, meu trabalho é falar com os clientes o tempo todo e saber o que está acontecendo, estar por dentro de tudo. É bem interessante. Muito bacana. E a Bradesco Asset, quando que ela iniciou? O que você pode contar um pouquinho para a gente, né, dessa filosofia de gestão, os grandes números? Eu sei que é uma das maiores do Brasil, né? Sim, sim. Então, a gente tem a Bradesco Asset, é a empresa do Banco Bradesco que faz gestão de recursos dos clientes, né? Então, o banco tem um Chinese Wall, tem uma separação, né, de recursos, que é recurso do banco é gerido na tesouraria, o que é recurso dos clientes fica na Bradesco Asset, né? E a gente é uma asset muito grande, naturalmente, né? O Bradesco tem presença nacional, até tem unidades fora do Brasil. A gente tem no nosso DNA duas coisas, né? Previdência e sustentabilidade, eu diria. Então, nós somos a maior gestora de previdência do Brasil. Mais de 60% dos nossos recursos estão ligados à previdência, tá? Não só fundos de pensão, como previdência aberta, né? Dado que o Bradesco é um pioneiro na oferta de produtos de previdência, nada mais natural a gente ter essa posição de destaque na indústria, né? Muito bacana. E aí, Cristiano, a gente tem uma série de produtos, né, da Bradesco Asset que já estão na plataforma da Toro. Se eu não me engano, são 6 que já estão disponíveis atualmente. E eu acho que eles têm, né, um negócio muito interessante que é até uma filosofia bem parecida com a da Toro, que é de democratização, né? Você permitir o acesso à maior parte das pessoas. Isso aí se manifesta até por mínimos de investimento, né, que são bastante acessíveis. Mas se você puder falar um pouquinho, então, sobre quais são esses fundos que estão disponíveis na Toro, um pouco do que são os objetivos de cada um deles, seria muito bacana. Legal. Então, a Bran, né, ela tem essa possibilidade, né, de trabalhar com parceiros. A gente agradece essa abertura que a gente tem com a Toro, né? E a palavra-chave que você mencionou é o acesso, realmente, tá? Então, a gente tem uma ampla oferta de produtos, uma grade bastante competitiva, muito democrática, com tickets mínimos entre 100 e R$ 1.000, taxa de administração muito competitiva, com liquidez alta, né? E é claro, com performance consistente, né? Não adianta nada ter acesso, mas com produtos com uma qualidade não tão boa, né? Se não tiver performance, né, não adianta. O mínimo pode ser baixo, nada resolve, né? Tem que ter performance. Não resolve. Então, e é assim, a gente tem uma expertise de longa data com crédito, né? Nós somos no final, somos ligados a um banco e crédito, gestão de um fundo de crédito tem a ver com a atividade de concessão de crédito, né? Na verdade, um fundo de crédito está usando o recurso dos clientes para conceder crédito a empresas. Então, e essas empresas nos remunerarem
o cliente, né, os recursos. Então, nós temos um fundo que é o DI, né, o nosso fundo referenciado DI, seria o nosso carro-chefe como caixa, né, e nesse ambiente de juros subindo, voltou a ser uma opção interessante de investimento, né. Então, nós estamos prevendo Selic de 11,75 para esse ano, e volta a ser um papel muito fundamental para um portfólio diversificado, né. Além disso, a gente tem um fundo de ações, que é uma estratégia que vai fazer 18 anos, que é o nosso fundo Crescimento, tá? E ele é um fundo voltado a empresas que têm capacidade de crescerem acima da média do mercado. É um fundo de ações que tem uma performance média de Ibovespa mais 5, há quase 18 anos. Isso é muito difícil de conseguir. Tá? Assim, o fundo tem 18 anos, então, e na média, o Bovespa mais 5 desse período? Vai fazer 18 anos. Poxa vida. Inclusive, eu fiz uma análise outro dia, né? Fiz uma análise de janelas de 2 anos. Em 10 janelas de 2 anos, quantos fundos conseguiram superar o Ibovespa nesses 2 anos? Somente 3 fundos da indústria conseguiram. E esse é um deles. Tá? Então, é um fundo que tem uma capacidade de gerar resultado acima do Ibovespa, né? Investindo em empresas que têm um risco maior do que o Ibovespa, sim, empresas com crescimento maior, né? Mas isso usando o nosso processo fundamentalista para pautar essa decisão, né? Então a gente nós somos uma casa que tem no seu DNA a análise fundamentalista das empresas, né? Então a gente gosta muito dessa estratégia por isso, porque ela reflete bastante a nossa visão, né? E uma outra estratégia nossa muito antiga e bem famosa é o nosso fundo de dividendos, que é um fundo que aloca em empresas mais maduras, mais sólidas, né, que já estão pagando dividendos, né. Também é uma estratégia que supera o Ibovespa em 5 anos e tem quase 18 anos de história. Então, são os 2 fundos mais importantes nossos de ações e mais longevos. Os dividendos, às vezes, até uma estratégia interessante, né? Você tem uma exposição a ações, mas com um grau de volatilidade muitas vezes mais baixo, né? Você ter menos oscilação, nível de risco talvez um pouco mais confortável para alguns investidores. Né? A palavra-chave no fundo de dividendos é o dividend yield, né? Que é o quanto que ele paga de dividendos, né? Hoje, o dividend yield desse fundo está acima de 7, 8%. Tá? Então, assim, é um dividend yield alto. E, além disso, você tem uma participação na empresa. Né? Você compra uma parte da empresa. Então, é a estratégia mais tradicional do Brasil de ações, né? E nós somos os mais tradicionais do Brasil, com melhor performance. Tá? E a outra estratégia para fechar de ações é uma nossa estratégia de small caps, tá? Que investe em empresas de menor capitalização, menor valor de mercado, e é uma estratégia que também, assim, teoricamente é mais arriscada, mas e assim, o ano passado foi um ano desafiador, por exemplo, para essa estratégia, né? Mesmo assim, a gente conseguiu um retorno positivo. Então, é a nossa estratégia mais voltada para aquele investidor mais agressivo, que tem um horizonte de mais longo prazo, e a gente acha que pode fazer sentido no portfólio diversificado. Tá? Perfeito. E quando a gente olha, então, esses aí a gente falou do fundo DI, a gente falou dos fundos, né, com visão de ações. Aproveitando até, desviando um pouquinho do que a gente conversou, mas claro, a sua perspectiva para 2022, né, dado que você está muito próximo, né, da estratégia, da gestora, etc., esse é um ano que a gente está vendo como se desenhando muito possivelmente com volatilidade, né, seja pelos movimentos futuros nos Estados Unidos, seja até pelo ambiente político aqui no Brasil, né, véspera de eleição, sempre costuma trazer um pouco mais de volatilidade. O que vocês têm de expectativas em relação às estratégias que vão performar melhor esse ano? Sim, a gente acha que as palavras-chave aqui para esse ano são assim, as visões que a gente tem. Primeiro, a gente não está com um cenário de ruptura, né? O segundo, a gente acha que a diversificação faz todo sentido, tá?
Então, eu diria que, nesse contexto, ter um portfólio diversificado faz muita diferença. Ajudou muito a vida do investidor em 2020, em 2021 e deve continuar ajudando em 2022, tá? E a gente acha que muita coisa já ruim, né, foi para o preço dos ativos, né? Então, os ativos brasileiros sofreram bastante com essa discussão em torno do fiscal, a dificuldade em torno da inflação, aumento de taxa de juros, né? Então, nesse contexto, a gente acha que tem um potencial, sim, os ativos brasileiros para a Bolsa Brasileira. Tem espaço para exposição em Bolsa no Brasil. A gente reconhece que, assim, não é fácil investir em ações, dada a incerteza, mas se teu horizonte é de um prazo maior, você tem um portfólio diversificado, há espaço para investir em ações no Brasil. Agora, para compor um portfólio, nada mais natural do que você ter uma estratégia de renda fixa também, né? Uma carteira bem diversificada. Investimento em fundos imobiliários faz sentido, né? Os fundos imobiliários estão com um desconto bastante atrativo, né? E fundos de investimento no exterior também ajudam a compor um portfólio diversificado, com exposição cambial, inclusive, tá? Perfeito. E até, pessoal, para vocês, né, aqui já investidores da Toro, para vocês acessarem, então, os fundos da Bradesco Asset, você entrando na parte de fundos de investimento, então, tem um campo de busca ali, é só você colocar Bradesco, ali vão aparecer todos os fundos, atualmente são 6 fundos que estão disponíveis, e aí a gente teve aqui do Cristiano a explicação sobre vários deles. E a notícia boa, né, Cristiano, é que tem mais fundos por vir, né? A Bradesco, acho que ela tem uma prateleira que é muito ampla, muito completa, e tem mais notícia boa aí para a gente estar dando para os investidores em breve, né? Sim, uma das nossas fortalezas é escutar muito os clientes, ter uma parceria muito forte com vocês, né? Vocês nos ajudam muito, a Toro é um dos nossos parceiros, e a gente está sempre pensando em novas estratégias, ou até disponibilizando estratégias que a gente tem lá e que não estavam, a gente não estava falando muito, né, vamos dizer assim. Às vezes a gente peca por não mostrar nossas fortalezas, né? E a gente está lançando 4 fundos novos com vocês. Então, o primeiro deles é o CP Plus, né? Então, ele é um fundo que seria um passo adicional em relação ao DI, né? Então, ele é um fundo que tem exposição em crédito em empresas, um pouco maior em debêntures, né, em crédito privado, não só em crédito bancário, mas em corporativo, e aí busca ter um resultado um pouco maior acima do CDI, né? Então, é um fundo com maior exposição a crédito, vamos dizer assim, tá? Em que você vai poder utilizar melhor a nossa expertise em gestão de crédito, né? A segunda opção de fundo é um fundo que a gente investe em títulos públicos brasileiros emitidos em dólar, tá? Que é um fundo de dívida externa, né? Então, é um fundo bastante antigo, existe desde 94. E é só risco Brasil? São só ativos? Tá bom. Só risco Brasil. Toda vez que eu falo desse fundo, as pessoas não acreditam, como não sabiam dele antes. E eu brinco que é o fundo que eu vou investir quando ganhar na Mega Sena, porque sim, eu deixo lá, depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Que assim, é uma opção bem interessante, porque esses títulos hoje, eles têm uma remuneração de dólar mais 4. Tá? Então, é uma remuneração bastante... Ele acaba tendo um prazo maior, né? Então, os títulos têm 10, 15 anos de prazo, né? Ele, às vezes, quando o risco sobe e o dólar se valoriza, ele não acompanha tanto em períodos curtos, mas em períodos longos, esse carrego maior, né, essa remuneração acima do dólar, compensa. Tá? Então, é uma estratégia que é bem interessante, então chama Bradesco Dívida Externa. Tá? E a outra opção que a gente tem de fundos, né, é o nosso... que está dentro de uma linha, né, de diversificar também a grade e aliar a nossa expertise
em relação à sustentabilidade é o nosso Fundo Sustentabilidade, Bradesco Fundo de Ações Sustentabilidade. Então, a Bram é uma empresa integrada, que a gente chama, né, uma empresa que usa os critérios de sustentabilidade em seu processo de investimento. E a gente tem um processo em que a gente avalia todas as empresas que a gente investe nos critérios, né, de governança, de meio ambiente, de sustentabilidade, né, e a gente dá uma nota para essas empresas, tá? Avalia essas empresas, dá o feedback para elas, inclusive, tá? E essa questão para nós é muito importante, porque, inclusive, o Bradesco, né, um dos maiores acionistas do Bradesco é a Fundação Bradesco, que sustenta uma série de escolas voltadas à comunidade carente, né? Então, nada mais natural do que ter a questão ESG no nosso DNA. E esse fundo, ele utiliza justamente esse processo na construção do seu portfólio. Então, ali a gente tem uma carteira mais concentrada em empresas com elevada avaliação de sustentabilidade pelo nosso processo. Historicamente, são empresas que costumam ter um resultado, né, uma rentabilidade historicamente mais alta do que a média do mercado, né? Então, não só faz sentido pela sustentabilidade, mas é uma interseção interessante, né? Ou um risco menor, né? Porque você acaba investindo, né, com uma possibilidade, né, de um retorno maior, de um risco menor, e ao mesmo tempo você está tendo toda a responsabilidade, né, que essa filosofia de gestão traz, né? Parabéns. Exatamente. E a quarta opção está numa linha de disrupção também, que é o nosso fundo que investe em gestores que a gente chama de gestores independentes, né? Existe uma indústria, né, que são concorrentes nossos, de gestores de recursos de fundos de investimento, muito qualificada, né? E a gente quer oferecer para os investidores a nossa escolha, né? A nossa visão em relação a essa indústria, tá? Então, a gente compete com eles, mas também atua em parceria. Então, nós temos um fundo multigestor de fundos multimercados com a melhor seleção de gestores para o investidor pessoa física, tá? Então, é também um produto bem interessante. Nós temos bastante história nesse processo. Nós somos uma das áreas que mais cresceram nesse tipo de produto, tá? Então, a gente gosta muito dessa estratégia também, que é o Multigestores Plus. E essa é uma interseção interessante, né, porque junta toda a experiência que vocês na Bradesco Asset têm, não só como gestores, mas também alocadores, né, escolherem também outros gestores e combinar isso numa carteira, né, de trazer meio que o melhor dos dois mundos, né? Você ter a experiência e o histórico de uma grande gestora, com muitas vezes a inovação de gestores que são pequenas, mais novas, mas tem também outras estratégias interessantes, né? Sim. Muito bom. Sem dúvida. Cristiano, eu queria então o seguinte, eu queria ouvir de você, hoje a gente tem, né, um número grande de gestoras, é um mercado, né, bastante competitivo. Se você fosse olhar então hoje, comparando, né, a Bradesco Asset com o mercado de maneira geral, o que você então diria para essa base de clientes e investidores da Toro, né, que são os grandes diferenciais da Bradesco, né? Quais as razões que você acha que a gente deveria estar olhando com muito carinho, né, e estar aqui pesquisando na plataforma da Toro efetivamente por Bradesco? Da onde que vem essa mágica de vocês? O que você considera aí como os principais fatores? Eu diria que, basicamente, performance consistente com análise fundamentalista, tá? Então, por que performance consistente, né? Nós estamos sempre desenvolvendo novas tecnologias. Nós somos o maior asset de gestão quantitativa do Brasil, né? A gente está sempre inovando. Nós temos uma equipe, um processo de gestão de pessoas ímpar, né? O Bradesco tem uma cultura muito forte de gestão de pessoas. A sustentabilidade também perpassa pelo RH, né? Então, a gente tem um processo muito rico de geração de ideias, de franco debate, mas de uma forma muito construtiva, né? E também a gente está sempre sendo comparado com o mercado, sempre querendo superar os nossos concorrentes. E a gente tem mais de 20 anos de experiência, então tudo isso nos leva a uma receita de gestão
que faz muita diferença. Tá? Então, você está dizendo o que você falou, né? Esse ano vai ser um ano de volatilidade. Nós já passamos por muitos anos, como o de 2022. Né? A gente tem a nossa experiência com isso. Né? A gente sabe... Cabelo branco aí faz diferença. Eu já tenho alguns aqui, mas na mesa tem muitos, tá? Eu te falo. E isso que é interessante, porque a gente consegue integrar muito a experiência das pessoas, dos gestores de cabelo branco, com o pessoal mais jovem que vem com essa disrupção ligada ao uso de ferramentas quantitativas, de análise de informação. Então, isso é muito interessante. Né? Essa miscigenação de gerações e de ideias, para nós, é muito rico, é fantástico. Né? E a questão da análise fundamentalista é algo que também é muito importante. Né? Então, a gente vive num mundo de incertezas, né? E aí, quando você tem um processo fundamentalista, é muito mais fácil você enxergar o que está acontecendo e separar o que é ruído do que é fundamento, né? Então, vem uma notícia nova, isso muda o cenário que te fez tomar aquela decisão? Não. Então, segue o jogo, né? Ruídos sempre vão ocorrer, isso faz parte do processo. Aliás, é bom que tenha ruído, porque isso gera oportunidade, mas a diferença é como você reage em momentos de estresse, né? Então, o estresse com o Covid foi muito ruim do ponto de vista da humanidade, né? Muitas pessoas sofreram com isso, sem dúvida, isso nos abalou na física, na família e tudo mais. Mas falando em processo de gestão, para nós, foi um momento em que a gente foi muito bem. Oportunidade, né? Gerou muita oportunidade. Então, o nosso trabalho aqui é justamente esse, né? Buscar gerar oportunidades, né? Encontrar oportunidades de investimento, mas com uma análise fundamentalista enraizada, né? E uma parte dessa análise fundamentalista também está ligada ao nosso processo ASG, ou ESG, tá? Então, a gente também acredita muito nisso que você mencionou, né? As empresas, isso tem sido cada vez mais valorizado, na Europa muito mais, nos Estados Unidos está avançando, no mundo também, né? Os investidores estão cada vez mais prestando atenção para isso. A tendência aqui no Brasil também, né? Vai só crescendo. Também cada vez mais. Então, a gente tem muitos produtos, inclusive, ligados a essa temática. A gente adora esse assunto. Resumindo, então, os diferenciais? Não, em resumo, assim, a gente acha que os nossos diferenciais têm tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, tá? Então, a gente acha que nós somos uma boa opção de investimento para o investidor que busca performance com consistência e análise fundamentalista. Tá? Muito bom, Cristiano. Queria te agradecer, queria dar os parabéns. Vocês são realmente uma gestora, né, com um histórico admirável. Eu acho que essa ampla gama de produtos que vocês têm, isso aí é sensacional em termos das opções que traz, né, para os nossos investidores. Essa parte da acessibilidade, né, dos mínimos de investimento serem baixos também, isso é espetacular, os prazos de resgates também mais curtos, e, ao mesmo tempo, essa capacidade de estar olhando, né, tanto pelo lado de ESG, quanto estar acompanhando também as principais tendências do mercado, né, trazendo pessoas, né, com esse lado de inovação e, ao mesmo tempo, também acompanhando, né, e fazendo aí esse fundo de fundos de outras gestoras. Isso aí tudo, eu acho que é uma receita de muito sucesso. Da nossa parte aqui na Foro, a gente queria dizer que essa é uma parceria que deixa a gente bastante feliz. Queria estender um convite, você vindo aqui a Belo Horizonte, vai ser um prazer você conhecer, né, o escritório da Foro, a gente, quem sabe, fazer algum conteúdo ao vivo aqui para os nossos investidores, né, falar um pouquinho mais sobre o mercado. Então, já fica aí estendido esse convite. E para vocês que estão aqui assistindo a gente, novamente, eu acho que a gente queria ressaltar de novo essa admiração que a gente tem pela Bradesco Asset, convidar todos vocês, então, a buscarem na plataforma os fundos. De novo, é só você colocar Bradesco ali que aparecem todas essas opções. E lembrando que o cashback, né, em fundos, para investimentos em fundos aqui da Foro, é o melhor do Brasil, então você recebe esse cashback todo mês em dinheiro na sua conta. Isso aí, eu acho que é uma parceria muito bacana que a gente tem aqui com o Bradesco. Então, Cristiano, queria te agradecer novamente, dar os parabéns e te aguardo aqui em Belo Horizonte. Obrigado pelo convite, eu adoro Minas,
sou meio suspeito para falar. Conheço um pouco de Minas, queria conhecer muito mais. Vou há muito tempo para ir, gosto muito. E agradecer a oportunidade, a parceria com a Toro, em nome do Bradesco, do Banco Bradesco, da Bradesco Asset, e desejar para vocês aí, para os investidores, um excelente 2022, repleto de retornos. E saúde, né? É isso aí, muita saúde, né? Vamos torcer para essa pandemia para se resolver, né? Bom, pessoal, um grande abraço então, Cristiano, um abraço, obrigado a todos e a gente se vê aí na próxima conversa, então. Até logo.